Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão. É uma questão da UFRJ. A questão diz assim, ó. Um produtor de café embalou para venda no varejo 3.750 kg de sua produção. Metade desse café foi distribuído em sacos com capacidade de 3/4 de quilograma cada. Determine quantos sacos foram usados. Bom, então a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Eu coloquei assim, ó, minha primeira ideia. Vamos lá. Então, a minha primeira ideia eu botei assim, ó. Sabendo que metade do café foi distribuído em sacos, então vamos achar a metade de 3.750 kg de café. Então o que eu fiz? Eu peguei 3.750 e dividi para 2, porque eu quero achar metade, então eu divido para 2, tá legal? Nessa divisão, isso deu 1.875. Então, 1.875 kg de café será distribuído em sacos. Beleza? Tranquilo? Aí depois, a minha segunda ideia, ela ficou assim, ó. Sabendo que cada saco tem capacidade de 3/4 de quilograma, vamos descobrir quantos sacos de 3/4 de quilograma foram usados para embalar 1.875 kg de café. Tá legal? Tranquilo? Então tá. Então, ficou da seguinte maneira. Para isso, eu vou montar uma regra de 3. Tá legal? Então, as minhas grandezas são quantidade de saco e quilograma. Sabendo que um saco tem capacidade para 3/4 de quilograma. Aí, quantos sacos tem capacidade para 1.800... Quantos sacos, né, vão ser necessários para embalar 1.875 kg, tá legal? Então, um saco para embalar 3/4 de quilograma. E quantos sacos serão necessários para embalar, né, 1.875 kg, tá legal? Tranquilo? Bom, se eu estou aumentando o peso, né, se eu estou aumentando o quilograma, a quantidade de sacos também vai aumentar. Então, se as duas grandezas tendem a subir, isso daí é uma regra de 3 simples e direta, tá legal? Então, eu vou manter do jeito que está. Então, aqui fica fração, igualdade e fração, tá legal? Então, fica assim, ó, x sobre 1, que é igual a 1.875 dividido por 3/4, beleza? Então, repare que aqui eu tenho divisão de frações, né? Eu permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso vai ficar assim, ó, x sobre 1 é o mesmo que x. Então, x é igual. Aí, permaneço com a primeira, com 1.875, e multiplico pelo inverso da segunda. Eu vou inverter isso aqui, ó. O que é 3/4 passa a ser 4/3. A gente inverte, tá legal? Aí depois, eu peguei o 1.875 e multipliquei por 4, que vai dar 7.500. Aí fica 7.500 dividido para 3. Mantém o denominador, tá legal? Então, 7.500 dividido para 3, isso vai dar 2.500. Então, para embalar 1.875 quilogramas, vão ser necessários 2.500 sacos. Tá legal? Tranquilo? Bom, aí tem outra questão, né? Tem uma questão da UF, Universidade Federal Fluminense. Bom, essa questão ela diz assim, ó. Ela fala o seguinte, ó. 135 funcionários de uma empresa localizada em Niterói, 2/3 moram na cidade do Rio de Janeiro. 2 funcionários que moram na cidade do Rio de Janeiro, 3/5 usam ônibus até a estação das barcas e, em seguida, pegam uma barca para chegar ao trabalho. Sabe-se que 24 funcionários da empresa usam exclusivamente seus próprios automóveis, né? Aí, para chegar ao trabalho, sendo que 1/3 destes não mora na cidade do Rio de Janeiro. Os demais funcionários da empresa usam somente ônibus para chegar ao trabalho. Determine. Bom, vamos lá. Então, olha só.
Letra A. O número de funcionários da empresa que usam somente ônibus para chegar ao trabalho. Letra B. O número de funcionários da empresa que usam somente ônibus para chegar ao trabalho e que não moram na cidade do Rio de Janeiro. Tá legal? Bom, para essa segunda questão, eu botei a minha solução da seguinte maneira. Eu botei assim, olha só. Minha primeira ideia foi o seguinte. Eu botei achar quantos funcionários moram no Rio de Janeiro. Então, eu sei que a quantidade total de funcionários é de 135. E 2/3 desses funcionários moram na cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar 2/3 de 135. Aí isso vai ficar 2/3, o D vira vezes, né? Então, fica 2/3 vezes 135. Vou multiplicar em cima e vou repetir o denominador. Então, 2 vezes 135, isso vai dar 270. Então, fica 270 dividido para 3. 270 dividido para 3 vai dar 90. Então, são 90 funcionários que moram na cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Tranquilo? Questão 2. Ele fala assim, ó. Sabendo que desses 90 funcionários, 3/5 usam ônibus até a estação das Barcas. Então, eu vou achar a quantidade de funcionários que usam ônibus até a estação da Barca. Tá legal? Então, aqui, olha só. Eu vou achar 3/5 de 90. Aí o D vai virar vezes. Então, fica 3/5 vezes 90. Vou multiplicar em cima e vou dividir por 5. Então, 3 vezes 90 dá 270. 270 dividido para 5 dá 54. Então, são 54 funcionários que usam ônibus até a estação da Barca. Tá legal? Aí depois, então esses 54 funcionários usam ônibus e barca para chegar ao trabalho. Aí, ficando assim, olha só. Dos 90, né, funcionários da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 54 usam ônibus e barca para chegar no trabalho. E 36 não usam nenhum dos dois casos, né? Beleza? Tranquilo? Que vai ser 90 menos 54. Isso vai dar 36. Tá legal? Aí depois, eu pensei da seguinte maneira. Olha só, pensei assim, ó. Terceira ideia. Sabendo que automóvel são 24 funcionários. Então, do total de funcionários que a gente tem na empresa, né? A gente sabe que 24 funcionários usam automóvel. Tá legal? Então, a gente sabe que dos funcionários que moram em Niterói, 1/3 de 24 usam automóvel. Então, 1/3 de 24 isso vai dar 8. São 8 funcionários de Niterói que usam automóveis. Tá legal? Na cidade do Rio de Janeiro, vai ser o que falta, né? Beleza? Vai ser 24 menos 8. Então, 24 menos 8 são 16. Beleza? Então, os funcionários da empresa que usam automóvel de Niterói são 8. Os funcionários da empresa que usam automóvel que mora no Rio de Janeiro são 16. Tranquilo, tá aí? Aí depois minha quarta ideia ficou assim, olha só. Funcionários do Rio de Janeiro, ônibus e barca, são 54. Os que usam automóveis são 16. E os que usam apenas ônibus, 20. Beleza? Tranquilo? Aí depois, eu pensei da seguinte forma, olha só. Eu pensei assim, ó. Minha quinta ideia. Vamos achar a quantidade de funcionários de Niterói. Então, para achar a quantidade de funcionários de Niterói, é só fazer a diferença, né? Do total de funcionários, que é de 135, menos os 90 funcionários que moram no Rio de Janeiro. Beleza? Então, 135 menos 90, isso vai dar 45. Então, são 45 funcionários que moram em Niterói. Tá legal? Tranquilo? Aí depois, aqui, ó. Sabendo que 8 funcionários de Niterói vão de carro. Então, para descobrir a quantidade que vai de carro e de ônibus, é só fazer a diferença, né? Sabendo que são 45 funcionários que moram em Niterói. Aí, sabendo que 8 usam automóvel, né? Então, se 8 usam automóvel, então a gente vai ter os que usam apenas ônibus, né? Vai ser 45 menos 8.
Então, isso vai dar 37 funcionários. Tá legal? Aí, minha sétima ideia, né? Fica da seguinte maneira, fica assim, olha só. Respondendo a letra A. Funcionários que usam somente ônibus, né? No Rio de Janeiro. Então, olha só, no Rio de Janeiro eu vou ter 36 menos 16, que é 20. De boa? Então, são 20 funcionários que usam somente ônibus no Rio de Janeiro. Funcionários que usam somente ônibus em Niterói, né? São 37. Então, o total de funcionários que usam somente ônibus é 20 mais 37. Então, 20 mais 37, 57. Tá legal? Letra B. Funcionários que usam somente ônibus e que não moram no Rio de Janeiro. Beleza? Tranquilo? Então, a quantidade de funcionários, nesse caso de Niterói, né, que não usam automóvel, é 45 menos 8, né? Isso vai dar 37. Então, é essa galera aqui que usa somente ônibus e que não mora no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Um abraço. Espero ter ajudado, né? Até a próxima. Tá legal?